Beleza, tá gravando, pode ficar à vontade. Apresentação do primeiro grupo. Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu e o Jefferson estaremos apresentando para vocês aqui o projeto desenvolvido para a disciplina de Física do Estado Sólido Computacional, onde nós desenvolvemos um código para estudar as bandas 2D, mais aplicado para o grafeno. Bom, acredito que basicamente aqui conheça o grafeno, mas nessa apresentação eu vou dar uma breve introdução ao tema. E em sequência, o Jefferson vai falar um pouco sobre a estrutura do grafeno e o potencial, vai falar sobre o espaço real, o espaço recíproco, como se comporta. Na sequência, eu falarei sobre a equação central, fazendo uma rápida passagem pelo caso 1D, somente para fazermos um gancho com o caso 2D, e em sequência, ainda no gancho, para fazer a estrutura de bandas, onde nós estudaremos o caso da estrutura de bandas sem e com o potencial. Durante nossa apresentação, nós daremos uma rápida passagem aos tópicos que consideramos mais importantes do código, mas no final nós apresentaremos o código geral, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser discutir, nós apresentaremos o código. Bom, o grafeno, ele é um material bidimensional, né, composto por átomos de carbono, na estrutura cristalina do tipo favo de mel. Aqui a gente pode ver uma imagem de microscopia de varredura deste material, que é conhecido desde os anos 60, e algumas das suas propriedades, como por exemplo a estrutura de bandas, já se era conhecida, mas por muito tempo acreditou-se que não era possível isolar a camada que é referente ao grafeno. Mas em 2004, esses pesquisadores conseguiram verificar na Universidade de Manchester o grafeno, e ele foi o primeiro material bidimensional. E as contribuições do Novoselov e do Gain foram tão importantes para a física que rendeu-lhes o Prêmio Nobel de 2010, Prêmio Nobel em Física. E esse material despertou bastante o interesse da comunidade científica, né, tanto pelas suas propriedades físicas, quanto, por exemplo, sua maleabilidade, e o que resultou em diversas aplicações tecnológicas, onde vamos passar ali no próximo slide. E uma das novas áreas da física, esse material é vastamente estudado. Aqui nós temos algumas aplicações, só passando por uma delas, que seria na energia, onde está sendo utilizado para painéis solares, né, no estudo da energia solar, mas temos essas outras aqui, que são só algumas. E uma das novas áreas da física, que esse material é bastante estudado, é uma área chamada twistrônica, onde aqui nós temos o Twisted Bilayer Graphene, onde consiste, né, em uma bicamada de grafeno, e uma dessas camadas é rotacionada em relação à outra, e nesses ângulos mágicos aqui nós temos essas figuras bonitas que são chamadas figuras de Moiré, e nesses ângulos mágicos aqui tem algumas propriedades que não é vista no caso normal, como, por exemplo, a supercondutividade. E agora o Jefferson vai falar um pouco sobre a estrutura do grafeno. Como o Emanuel falou, o grafeno ele é formado por átomos de carbono, tal que eles são arranjados de forma a gerar essa estrutura chamada de honeycomb, né, favo de mel. Porém, tá passando. Ah, tá. Foi demais. Perdão. Porém, analisando aqui dois pontos dessa rede, observa-se que existem pontos que não são equivalentes entre si, né? Aqui, como observados que estão marcados, eles são um está rotacionado em relação ao outro. Dessa forma, essa estrutura não atende aos requisitos para ser classificada como uma rede de Bravais. Então, com isso, define-se pontos no centro desses hexágonos, tal que esses pontos formam uma rede hexagonal. Essa rede, sim, é uma rede de Bravais.
Então, dada essa rede de Bravais, é possível definir os vetores primitivos, aqui representado por A1 e A2, tal que é possível também definir aqui a célula primitiva, como mostrado na figura, pelos pontos tracejados, e com isso também a base dessa estrutura cristalina, né, dado pelos vetores na posição R1 e R2. Dessa forma, é possível então obter todos os pontos dessa rede, fazendo apenas a combinação linear de múltiplos inteiros desses vetores primitivos. Aqui a distância entre os átomos é de aproximadamente 2,68 raio de Bohr. Então, essa célula primitiva, para você gerar os pontos que estão dentro dela, basta você fazer, então, combinação linear de algumas frações desses vetores primitivos. Numericamente, eles são realizados através desses ciclos for, tal que são depositados em forma matricial aqui nessa variável R. Aqui na primeiro colchete são indexados as colunas, e aqui no segundo for, em M1, são indexadas as linhas. Eu aproveitei também para plotar aqui as posições dos átomos da base, né, representado aqui pelo vetor em R1 de vermelho, e e o átomo em R2, cuja posição é representada aqui em azul. Dado esses vetores A1 e A2, é possível obter os vetores do espaço recíproco de forma usual. Porém, para isso foi necessário acrescentar um terceiro vetor, que é unitário e perpendicular ao plano formado por esses vetores primitivos, que foi utilizado apenas para realizar esse cálculo. Então, temos os vetores, que são os vetores B1 e B2, que têm a direção e o sentido, como mostrado na figura. Então, dados esses vetores B1 e B2, através de suas combinações lineares de seus múltiplos inteiros, podemos gerar toda a rede do espaço recíproco. E pegando aqui os primeiros vizinhos desse ponto gama, né, esses pontos do espaço recíproco são os pontos gama, então pegando esses primeiros vizinhos desse ponto gama aqui, centralizado no centro do sistema de referência, podemos também definir a célula de Wigner-Size, traçando aqui retas nos pontos intermediários da distância entre esses pontos gama, tal que da interseção dessas retas temos essa figura azul, que é a nossa célula de Wigner-Size. A partir dela podemos definir também aqui o ponto K, dado aqui nesse ponto, e o ponto M aqui. Além da célula de Wigner-Size, também podemos definir uma outra célula mínima, né, só que num formato losangular. Quanto ao potencial, considerou-se uma aproximação que os seus potenciais são gaussianos, né, tal que a sua largura é de 1/10 de raiz de 3A, e essa amplitude aqui, esse potencial V0 é uma unidade atômica. Lembrando que toda a implementação numérica utilizou-se unidades atômicas. Então, como existem 2 átomos por célula unitária, o potencial total dessa célula vai ser dado pela soma do potencial de cada um dos átomos em R1 e R2. Quanto a transformada de Fourier foi realizada numericamente, porém foi necessário analisar se havia necessidade de colocar algum outro fator multiplicado no resultado obtido numericamente. Então, para isso, partiu-se da definição da transformada de Fourier e discretizamos essa equação, né, utilizando a definição mesmo de integral, discretizamos ao longo de A1 e A2, né, que são os vetores primitivos. Daí temos, então, reescrevendo essa integral, temos um limite aqui de n tendendo ao infinito, com um duplo somatório, tal que essa área é dada pelo módulo do produto escalar entre esses vetores. Então,
Reescrevendo um pouco mais, temos aqui a somatório, que comparando com a documentação do pacote NumPy, que foi o pacote utilizado para o cálculo das transformadas Fourier, verificamos que essas expressões são equivalentes, destacando aqui que em VG temos um n ao quadrado e um seno. Dessa forma, desde que utilizamos a norma forward, basta acrescentar o fator seno, que é o seno do ângulo entre esses vetores primitivos, que equivale a 60 graus. Então, a partir disso, também é possível calcular os vetores do espaço recíproco, alguns deles, onde suas componentes na direção kx é dada aqui por gx, e na direção ky por gy. Dessa forma, é possível plotar aqui as zonas de Brillouin, onde aqui eu tenho um zoom, e esse ponto central amarelo é a primeira zona de Brillouin. Para gerar essa figura, foi necessário utilizar essa função shift, que ela pega os primeiros elementos e os últimos de uma lista e colocam eles num centro. Não fazendo isso, esses pontos mais claros, eles ficavam nas bordas aqui dessa figura. Aqui, a intensidade dessas cores são dadas todas em função dessa transformada de Fourier, que também é realizado um shift sobre ela. Agora eu passo para o Emanuel, que ele vai continuar com a apresentação e explicar sobre a equação central e as demais implementações. Quando a gente analisa a questão da estrutura de bandas, a gente tem que ter em mente a equação central. Para isso, a gente faz uma expansão da função de onda de Bloch, em base de ondas planas, e quando a gente substitui na equação de Schrödinger, nós obtemos a equação central. Ela é uma equação matricial, e se a gente pensar, só para ilustrar aqui, o lambda de K menos G, ele é meio de K menos G ao quadrado. Como o Jefferson disse, estamos trabalhando em unidades atômicas, então H cortado igual a M, que é igual a 1. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, sem o potencial, a gente tem uma matriz diagonal. E as soluções delas vão ser do tipo parábolas, Por exemplo, pensando em G igual a 0, eu tenho essa parábola desse tipo aqui. E com isso, a gente consegue, devido aos outros Gs que contribuem, montar a estrutura de bandas 1D do meu sistema sem o potencial. Eu quero que vocês guardem essa figura aqui, principalmente da contribuição da parábola centrada em 0 com a da esquerda, porque nós vamos voltar nela mais adiante. Só que aqui, note que para eu montar minha estrutura de bandas até valores de energia ou quanto eu queira, eu tenho que pegar valores de G, G-1, 0 e 1, por exemplo. Mas para o caso 2D, para eu pegar todas as contribuições das parábolas corretas, e não esquecer nenhuma, eu tenho que pegar todos os termos cruzados. Por exemplo, aqui, se eu quero analisar entre 1 e menos 1 e 1, eu pego menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 1, e aí eu passo para o 0, 0, menos 1, 0, 0, até eu chegar com o índice, o índice 1, 1. Então, nossa solução deve ser parecida com o caso 1D, é lógico que agora a gente tem uma análise bidimensional, mas a gente tem que ver algo desse mesmo tipo. A análise do G vai ficar um pouco mais para frente, mas eu tenho que o meu G' corresponde aos termos da coluna e o G da linha, mas vamos voltar nisso daqui a pouco. Para analisar a estrutura de banda sem o potencial, eu faço esse caminho na minha primeira zona de Brillouin, saindo do gama até o ponto K, do ponto K ao M, e do M ao gama novamente, que eu posso escrever dessa seguinte maneira, os pontos K e os pontos M. E aqui eu tenho minha estrutura de bandas. Note que nesse caminho aqui do gama ao K, aqui no caso sem potencial, claro, eu tenho justamente aquele comportamento que eu pedi vocês para guardarem lá, da contribuição da parábola centrada na origem com a do vizinho aqui.
E com isso a gente pode ver também do gama ao M, essa mesma parábola aqui, que é centrada em zero, essa aqui é a do primeiro vizinho, então nos leva a crer que estamos no caminho correto, já que temos algo parecido com o caso 1D. Somente para comentar uma sutileza aqui do código da gente, a gente tem aqui, por exemplo, os vetores B1 e B2 dado por isso. Para a gente pegar todos os Gs, que diria os termos cruzados, nós fizemos esses dois fors aqui, onde para um índice I eu pego todos os Js. Então, aqui para o -1 eu pego todos os Js, para o I igual a 0 todos os Js, e por aí eu consigo montar todos os índices cruzados, que são esses vetores aqui. Se eu pegar, por exemplo, o G -1, eu tenho menos 1,35 aqui, 0, então fica menos 1,35 e mais 0,78 menos 1,56, dá esse vetor aqui. Para analisar o potencial, é um pouco mais complicado, mas o que nós fizemos foi uma análise de 4 fors, onde aqui eu consigo subtrair índice a índice do meu G', né, com G. Onde aqui, por exemplo, se eu pensar, esse aqui é o -1 e o 0, fica -1 com menos 1, fica -1 com mais 1 dá 0, e 0 e mais 1. Então, esse aqui seria o índice 0 e 1, e esse aqui o índice 0, 2, e por aí vai. E quando vemos aqui, é porque aqui eu não consegui colocar entre chaves, mas vem as coordenadas aos pares, então eu vejo o 00, 01, 02, como a gente elencou ali. E aí eu tenho que dar um reshape para deixar das mesmas proporções do caso da energia do hamiltoniano sem o potencial. E aí, quando a gente insere o potencial, nós temos a separação das bandas, onde aqui o nosso valor ideal é 1.0, mas a gente foi brincando com alguns valores. Então, aqui eu vejo esse comportamento, tem o cruzamento do tipo de hierarquia aqui entre essas duas bandas, com o potencial 1.3, essa separação é um pouco maior. Mas como que a gente tem um parâmetro para saber se o nosso código está com todas as suas aproximações no caminho certo? Bom, a gente compara com outros métodos. E aqui eu comparei com o DFT, onde eu já tinha feito essa estrutura de bandas em uma escola de verão, e guardei. E aqui a gente colocou lado a lado justamente para comparar. Note que essas 3 primeiras bandas aqui estão muito parecidas com a nossa. É lógico que o nosso sistema tem algumas restrições, mas nesses 3 primeiras bandas aqui a gente vê uma semelhança muito grande, como por exemplo aqui o quanto expresso ele dá uma apertada no ponto K e no ponto M, aqui a gente colocou igualmente espaçado, mas se a gente esticasse, por exemplo, veria algo bem parecido com isso aqui. A gente tem esse subimento dessa banda aqui, por exemplo, e aqui um dos comportamentos do grafeno, a gente pode ver, que é justamente o surgimento de comportamentos de elétrons como se fossem férmions relativísticos sem massa, né? Onde a energia vai variando linearmente ali com a velocidade de Fermi, onde a velocidade de Fermi do grafeno é da ordem de 10 a 6, na ordem de 10 a 6, então se enquadra muito bem com esse modelo dos elétrons que se comportam como férmions relativísticos sem massa. Então, apesar dos pesares, com nossa simplificação, o nosso programa ele converge muito bem com o quanto expresso nesses limites aqui das 3 primeiras bandas. Agora a gente vai dar uma passada rápida pelo código e aí encerramos nossa apresentação.
Aqui nós temos, então, um notebook, né, contendo os códigos utilizados no nosso projeto. Utilizamos os pacotes NumPy, Matplotlib. No pacote NumPy utilizamos, em especial, as funções que calculam a transformada de Fourier. Definimos também os vetores primitivos, A1 e A2. Calculamos os vetores do espaço recíproco. Também calculamos a célula primitiva no espaço real, como foi mostrado no slide. E aqui também temos um plot, só que sem estar colorido, né, de alguns pontos do espaço recíproco. Temos aqui o código que calculou o potencial, e aqui o código que gerou essa imagem tridimensional dele. Aqui nós temos o plot da célula primitiva, onde agora as cores são dadas em função do potencial. Aqui é a transformada de Fourier, mostrado no slide, e as figuras também que foram explicadas lá. Quanto à implementação do Hamiltoniano, o Emanuel pode explicar aqui com mais detalhes. Então, somente para passar melhor aqui, a implementação se deu bastante parecida com o caso 1D, mas aqui a gente separou, né, nas coordenadas Kx e Ky para a energia, e aqui é justamente aquela discussão que a gente fez para pegar todos os índices cruzados, né, dos termos G. Então seria o G menos 1, só que na coordenada Kx eu só estou interessado no primeiro índice, e na Y eu só estou interessado no segundo índice. Então, com isso, eu consigo pegar todos os termos cruzados para, então, plotar o caminho que o Jefferson vai explicar. Aqui temos, então, os caminhos, né? Aqui, para a implementação, definimos aqui os pontos K e o ponto M, igual como está no slide. E aqui nesses ciclos nós temos, então, o cálculo desses pontos K que formam esse caminho. No primeiro ciclo, construímos o caminho do ponto gama para o ponto K, onde aqui os coeficientes são dados aqui pela PZB, vai de 0 a 1. No segundo, aqui temos os caminhos de K para M. E, por último, só voltando aqui além de K para M, além de ter essa diferença entre os pontos M e K, é necessário também somar aqui com o ponto K, para poder que esse vetor de diferença ele possa começar exatamente do ponto K e pegar o caminho que queremos. E aqui no final temos o último ciclo, que gera aqui os pontos de M até o ponto gama, porém aqui com um caso especial de que ele começa e vai decrescendo, esses coeficientes vão decrescendo aqui com o Lee-Space, né? Começa de 1 e vai para 0. E aqui no final temos então pegamos apenas as componentes ao longo de Kx e Ky para ser plotado aqui ser colocado no código que o Emanuel explicou e plotar a figura que foi explicada no slide. E agora aqui nós temos o código com o potencial, que o Emanuel pode continuar novamente explicando. Então, aqui é aquela discussão que eu havia colocado no slide, onde eu faço esses 4 fors aqui, e eu consigo fazer essa subtração índice a índice do G' com o G. Então, seguiu aquela mesma lógica. Novamente comentando, tivemos que fazer o reshape para deixar a matriz da mesma dimensão sem o potencial, porque senão o programa nem diagonaliza, né? Então, aí nós somamos este potencial do caso sem o potencial, e com isso nós obtemos a estrutura de bandas com o potencial, que nós vimos e comparamos com o grafeno. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Ótimo. Obrigado, os dois. Eu anotei aqui alguns comentários, mas vou abrir aqui primeiro para o
Bruno, o Rafael, querem fazer alguma pergunta? Eu tenho sim. Parabéns aí pela apresentação. Onde vocês fazem a comparação lá da estrutura de bandas com o DFT, por favor. Certo. Tá, Tá aparecendo aí? isso aí mesmo. Então, surge aí, tem várias outras bandas, aparentemente, né? Qual que é a origem delas e por que que o seu modelo ali de... Essencialmente, vocês fizeram um potencial periódico fraco, né? Vocês fizeram aí, foi isso. Por que esse modelo não captura e o que é exatamente que a gente está vendo do lado direito? Então, o DFT, ele faz uma análise para os estados excitados, né? Ele, aqui a gente considerou o potencial de duas gaussianas, o DFT, acho que ele considera um pouco diferente esse potencial. Eu não sei se a análise do DFT é feita em cima disso, mas eu acho que ele é em cima, na verdade, da densidade de carga. E aqui o DFT ele plota os estados excitados. Ele funciona muito bem pro caso onde ele é do tipo metálico, vamos dizer assim, onde eu não tenho um gap de energia entre a camada de valência e a camada de condução. O nosso sistema aqui ele não funcionou muito bem, acredito justamente por essa aproximação das duas gaussianas. Mas daqui é isso. Aqui seria o nível de Fermi, e para cima seria os estados excitados e para baixo os estados de valência. Tá bom, obrigado. Um dos comentários que eu ia fazer era com relação a isso, mas vou esperar. Se vocês tiverem mais perguntas, depois eu comento. Tem umas delicadezas aqui nessa comparação. Emanuel, Rafael, posso continuar? Vocês têm mais alguma pergunta? Emanuel, não, perdão, Bruno, Rafael. Não, pode continuando, professor. Ok, pode falar. Tudo bem. Pode ficar à vontade. Não, Não, vocês tudo bem, primeiro. pode ir. Provavelmente você vai fazer essa pergunta também. Não, mas faz você. Prefiro que vocês façam. Não, vai lá, fica tranquilo. Tá. Bom, aqui nessa comparação, vocês já deram quase toda a resposta, mas aqui sempre tem que tomar cuidado pelo seguinte: o modelo que vocês implementaram é um modelo estritamente 2D, né? Enquanto que o modelo da DFT é um modelo 3D. Então, se você pega, por exemplo, o cone de Dirac, na figura da direita da DFT, é esse que está lá em energia igual a zero, né? Aponta o mouse aí, por favor. Esse é o cone de Dirac real. O modelo de vocês, nosso, né, está capturando mais as bandas lá de baixo, né? Parece mais com as bandas de baixo do que com essas bandas aí do cone de Dirac, mas eu acho que engana essa aparência. O que vocês têm mesmo, a figura laranja e azul, é o cone de Dirac. Provavelmente, se vocês aumentarem mais a intensidade do potencial, o gap no ponto N vai aumentar um pouquinho e você vai tender a ficar com uma curva mais parecida com a de cima ali do cone de Dirac mesmo, tá? Acho que é só uma questão de aumentar o potencial um pouquinho mais. Aí vai aumentando. Por quê? Bom, tem dois. Primeiro, só pela comparação visual, e depois eu vou dar a explicação teórica. Se você olhar na figura da direita aí, ó, pega a banda, pega no ponto K, aí você vai lá pro ponto gama lá em cima, você vê que, na verdade... seguindo a banda. Lá na energia -5, mais ou menos, lá no ponto gama. Você vê que nesse ponto tem um cruzamento, né? Tem duas bandas aí. Então você percebe que se você pegar essas bandas aí, elas são 3 bandas interconectadas, né? Você não consegue separar duas e uma, porque no ponto gama ela se junta, né? Você consegue enxergar que essas 3 bandas, se eu fosse uma corda, eu fosse desamarrar, elas estavam presas uma na outra? Né? Enquanto a banda a banda do cone mesmo, que é a que vem em cima, ela está isolada, são 2 bandas isoladas, não 3. Não dá para ver direitinho porque você cortou ali em energia 10, né? Mas ela iria continuar e iria ficar exatamente com a cara da sua amarela e azul. São 2 bandas interconectadas, enquanto a outra são 3.
Então, o seu está capturando certinho, são duas bandas interconectadas. Isso que eu chamo de bandas interconectadas, a palavra formal não é interconectada, mas são representações de bandas elementares. Tá? Então, essas bandas que se conectam pela periodicidade da zona de Brillouin e não se separam das outras, né, que se agrupam, são chamadas de representações elementares do grupo. E você não consegue simular uma fração delas. Você não pode nem tentar, não faz sentido você tentar simular, por exemplo, só a sua banda azul. A azul e a laranja, elas estão interconectadas numa representação. Do mesmo jeito, no lado direito, essas três bandas elas pertencem à mesma representação, então elas são uma base mínima, né? Cada banda elementar é uma base mínima da sua representação. Agora, um pouco mais de detalhe, insistindo na questão 2D e 3D. Vocês têm aqui um modelo estritamente 2D. Então, você não distingue nada do que acontece na terceira direção. Não tem direção Z no seu modelo. Agora, nas bandas da direita, não. Então, o que tem ali? A banda do grafeno, por exemplo, por que você consegue capturar a banda do grafeno, a banda do cone de Dirac, com um modelo estritamente 2D? Porque essa banda, ela é inteiramente bem descrita, do ponto de vista type binding, por orbitais PZ. Tá? Mas PZ é ímpar em Z. Tá, tudo bem, mas é trivial, porque os dois orbitais, né, você tem tanto a função de onda da rede A quanto a função de onda da rede B, as duas funções de onda, elas são dadas por orbitais PZ. Então, quando todo mundo é ímpar em Z, não estou nem aí para a simetria. Tá? Porque se todo mundo é igual em Z, todo mundo é igual e eu posso esquecer a direção Z e trabalhar no modelo 2D. Agora, na prática, você tem mais coisa, né? Você tem bandas que são do orbital PZ, você tem bandas que têm contribuições S por contribuições D, né? F e tal. Então, pega no S, por exemplo, que é o mais simples. S é um orbital que é par em Z. Então, se você tem um conjunto de bandas que você precisa de orbitais PZ e de orbitais S para descrevê-las, aí você não pode desprezar a direção Z. Porque aí o fato de uma ser par, a outra ser ímpar em Z, implica em regras de seleção distintas. Os elementos de matriz, a componente Z do elemento de matriz, ela é relevante para saber o que é ortogonal e o que não é. Né? Então essa banda tripla aí, que tem três bandas formando uma representação elementar, essa daí tem orbital S. Então você não consegue simular ela com o modelo 2D. Bom, tem orbital S e orbital Z. Então você não consegue pegar ela no modelo puramente 2D. Não tem como. Sacado? Se vocês... Depois eu ponho para rodar aqui, enquanto o Rafael e o Bruno tiverem a apresentar, eu vou aqui na minha segunda tela, eu vou tentar rodar a banda do grafeno com um potencial um pouquinho maior, para ver se fica com uma cara mais parecida com a da DFT do lado. Mas eu acho que fica, tá? Eu fiz testes quando eu estava implementando. Se você aumentar bastante o potencial, vai ficando com a cara certa. Ok. Bom, fora isso só para aproveitar aí a deixa do Rafael, uma outra coisa, volta no slide 9. Não é nenhum problema não, mas acho que para vocês corrigirem aí para vocês, para deixar salvo no futuro, vocês não se confundirem. Volta lá no slide 9, por favor. Tá aqui, o slide 9. Demorou um pouco para aparecer aqui também. Esse A e a 0, acho que tá errado, né? O A0 ele não é o 2,68 em raio de Bohr, unidade de raio de Bohr? O A0 ou A. Oi? Quem que é 2,68? O A0 ou o A? O A, não? Então, estou na dúvida pelo seguinte, o A1... O senhor está querendo desculpa, tá certo. o parâmetro A0 é o raio de Bohr, né? A0 é o raio de Bohr. Sim. É porque no grafeno a gente tem uma anotação no grafeno, que você tem dois... E o A0 é o parâmetro de rede, né? Você tem o módulo do A, o módulo do A1 e do A2, e você tem a distância carbono-carbono. Uhum. E a gente usa A0 para essa distância carbono-carbono, aí eu me confundi todo.
Tá certo, então tá certo. É que o seu A0 aí é o raio de Bohr. Só tomar cuidado que não é o A0 que tipicamente é usado no grafeno. Sim, perdão. Beleza, tranquilo. Então tá certo. Só queria chamar a atenção. No slide 16, vocês colocaram o seno lá na norma, mas eu perdi a explicação. Acho que eu me distraí um segundo aqui. Só quero dar uma olhada. Vocês não demonstraram, né, nos slides, mas vocês verificaram que aparece ali do cálculo da área, né? Ah, não, tá aí, né? Na área. Tá ok. Beleza. O módulo de A1 de módulo de A2 é 1, é isso? Você Aí cancela sobra só o seno. Ah, Sobra porque só o cancela seno. ali em cima, né? Aham. Tá ok. Beleza. Tá certo. E, não, no 17, mais uma coisinha. Vocês chamaram esse losango de zona de Brillouin. Eu acho que eu não chamaria isso de zona de Brillouin. A zona de Brillouin é o hexágono. Esse losango é uma fração do hexágono, né? Se você for tentar colocar um dentro do outro, não cabe. Volta no slide 13 ali. Mais um. Né? Esse losango aí, ele é a zona de Brillouin. Não, tem que ser, né? É a zona de Brillouin inteira, né? Eu consigo mapear ele inteirinho dentro da área azul? Consigo, né? Eu tô pensando aqui, mas acho... Eu tô achando que ele é metade do hexágono. Não, eu acho que é inteiro. Eu estou desenhando aqui na minha tela, vocês não estão vendo. Deixa eu só pensar um pouquinho. Esse trecho vai aqui. Este trecho. Não, descreve inteiro, sim. Tá? É um quebra-cabeçazinho aí, mas descreve inteiro, sim. Sim, pode ser. Então é zona de Brillouin também. Pode chamar. Tem que ser, na verdade. Né? Porque é B1, B2, tem que ser. Ok, eu acho que era isso. A única coisa que eu tinha mais delicado para discutir era a questão 2D, 3D. O resto, eu acho que tá ótimo. A gente tem um trecho só que não ficou muito claro, que é a construção do potencial, que na equação central o potencial vai com G, só para deixar claro para os outros, só pode deixar nessa tela mesmo. Pode deixar aí também. O potencial vai com G menos G', né? O índice é G' menos G. Então, só para o Rafael e para o Bruno, que não acompanharam essa discussão, que a gente discutiu pessoalmente, nós, né? O G e o G' são basicamente múltiplos inteiros de B1 e B2, né? Então, imagina, pensa em uma dimensão, né? NB1 menos NB2, menos NB1, né? Então, você fatora os Bs e você fica que o G' menos G fica sendo uma combinação de outros números inteiros, né? Vezes B1 e B2 também. Então, se o G' é N1, B1, N2, B2, e o G é N1, B1, N2, B2, o G' menos G fica N1 menos N1, G1, e N2 menos N2, G2. Então, aparecem as diferenças dos índices inteiros. E essa diferença de índices inteiros é que eles estão usando, os índices estão aí do lado, né, na direita, e a diferença entre duas linhas aí dessa sequência aí, é que eles usam para indexar, para encontrar na transformada de Fourier qual é a componente do potencial. É muito prático isso, né? Como as coisas estão bem ordenadas, fica muito fácil você achar quem é o índice do potencial que corresponde a G menos G', porque G menos G' são combinações lineares e os números inteiros são os índices do vetor, automaticamente. Ok? Tá claro isso, Rafael e Bruno? Não tá sim, essa parte aí é tricky mesmo, né? Em uma dimensão ela já é tricky, em dois aí tem esse detalhe aí. Mas é fantástico, mais né? Porque você pode usar os índices de Miller como índices do vetores, e a sua vida fica fantástica. E fica fantástica porque o Python aceita índice negativo, não é toda linguagem que permite, né? Se você não pudesse usar índice negativo, você tinha que deslocar os negativos para positivo de volta, somando N, né? Aí ia ficar um enão, é tão fácil quanto, mas fica mais feio, né? O permitir índice negativo deixa um pouco mais bonito, pode.
mais fácil de ler. Ficou uma só que eu queria fazer, se puder. Pode falar. Lá, eu não lembro qual slide, mas é onde você mostra que você faz 4 fors alinhados lá. Certo. Aqui. É essa a diferençazinha. Então, isso. Não tem como escapar desse 4 fors aí, não? Tem muito se lento. você passar uma lista, aí nessa lista você faz 2 fors, aí aqui você consegue simplificar para 2. Uhum. Mas é uma lista, em vez de passar, é um loop que em vez de correr por uma lista simples, corre por uma lista dupla, né? Isso. Na minha versão que a gente discutiu, eu tinha feito desse jeito, né? Vocês não colocaram desse jeito. A gente preferiu deixar assim, que foi o que... Tá. Tá. Apesar de serem 4 fors, eu acho que não vai ter problema de desempenho aqui, porque a outra versão também... Bom, talvez fosse um pouco mais rápido, mas tipicamente esses loops não são grandes, né? Vocês carregam aí NG igual a 2, 5, não é muita... Eu perdi não são muito grandes os loops. outra questão. Qual foi o número de pontos que vocês usaram para discretizar? Foi quantos? Acho que tá lá em cima. Acho que 2, eu acho. Dá 5, né? Em cada direção. Tá. Você fala para discretizar aqui. Foi 45. ali para a Sandra foi 45, mas aqui a gente, para pegar os vetores Gs, pegou entre -1 e 1 e 1. Não. Isso aí, essa parte eu saquei. Era a parte para discretizar o Espaço real mesmo. espaço real. Foi 45. 45 em cada direção, né? Legal. Vocês Outra coisa para compararam deixar com- claro, esse potencial gaussiano aí é o chamado pseudopotencial que aparece no Quantum Expresso, no Vasco. E vocês testaram, tipo, aumentando, diminuindo a discretização? Acontecia alguma coisa interessante? A gente não testou, não. Não chegou a testar, não. Não vai mudar, não. Muito pouco. Muito pouco. Mais alguma Ok? coisa? Não, mas tá ótimo, tá de parabéns. Tá bem feito, tá muito bom. Obrigado. E o que você falou numa das reuniões, né? Agora valoriza um pouco mais o Quantum Expresso. Falar isso, valorize os programas gratuitos que faz isso. Não é fácil de fazer, implementar isso daí não é fácil, implementar com eficiência, porque, bom, essa implementação em Python que vocês fizeram é realmente para aprender o que tem por trás, né? Mas ela não é prática, ela é lenta comparada aos outros programas, né? Então, o certo é fazer isso aí em Fortran, em C, porque é um código muito pesado, né? Demanda muito desempenho. E você tem, bom, vocês sacaram as dificuldades, né? Você vê que não é um código fácil de implementar. E aqui tem que valorizar também a transformada de Fourier. Quando você fez a transformada de Fourier do potencial para o espaço K uma vez só, né? E aí você trabalha no espaço K, e no espaço K as suas matrizes são pequenas, né? Você pega ali 5 pontos Gs em cada direção, é suficiente para descrever muito bem as bandas. Se você fosse trabalhar no espaço real, a sua matriz teria 45 ao quadrado pontos em cada direção, né? Na sua descrição. Então seria, quanto que é? 45 ao quadrado? 10 ao cubo. Não, 10 ao cubo, gigantesco. Quase 2.500 pontos, né? 2.500 pontos, isso. 2.000 pontos. Então a sua matriz, ela seria 2.000 por 2.000, se a gente tivesse na discretização do espaço real, mas por poder trabalhar no espaço K, a sua matriz está aí com o tamanho que é 25 por 25? Acho que é isso, né? Esses 5 pontos em cada direção. Isso. Então você foi de negócio 2.000 por 2.000 por 25 por 25, só de poder trocar para o espaço seria K. 2.000 por 2.000 ou seria 45 por 45? Agora eu me perdi aqui. Não, porque é o número de pontos que conta, né? Você tem um espaço 2D, no espaço 2D você tem 45 ao quadrado pontos. Então, o número de linhas e colunas seria 45 ao quadrado pontos linhas, 45 ao quadrado pontos colunas. Tá. Okay. Certo? Cada ponto é um estado de base.
Então, isso é o motivo pelo qual todo código DFT, ou quase todo código DFT, trabalha no espaço K. Mesmo se for fazer moléculas, às vezes é melhor ficar no espaço K. Você só vai ter códigos DFT implementados no espaço real quando for um código que só vai ser utilizado para moléculas. Porque aí você não tem espaço K para trabalhar explicitamente. Né? Você pode fazer uma supercélula para fingir que tem um espaço K, mas não dá para fugir muito disso, não. Você precisa de uma discretização do espaço real para simular moléculas. Né? É o Gaussian, acho que é no espaço real, né? Mas os códigos que a gente trabalha em estado sólido, em geral, é tudo no espaço K por causa disso. Ok? Bom, ok. Vamos trocar para o Bruno e para o Rafael, então. Então, agora Só enquanto você carrega aí, a Mariana me mandou uma mensagem aqui em áudio, eu só vou ouvir para ver se está tudo bem, tá? Mas pode falar, pode ir organizando. Não é nada, não. Pode continuar. Porque agora já são 11h12, né? Aí eu queria saber se o pessoal se incomoda aí de a gente ir até tipo meio-dia aí. Porque... Tudo bem? Tá na hora de aula, né? Não sei, na hora de aula não sei até onde vai, acho que é 11h30, não sei. Se nós conseguirmos É 11h40. Né? temáticas semelhantes, Pode ser? Vai, tá. Tenta só. Então, beleza, então. Tenta ser Bom, eficiente, só. Dá uma aceleradinha. Deixa eu só fazer um comentário aqui, cara. Cuidado com o áudio do ambiente de fundo aí, tá? Às vezes pode sobrepor o áudio do pessoal aqui da chamada. Tá bom. É que minha mãe também tem reunião ali. Vixe. Aí vai ficar um pouco complicado. Vou baixar um pouco o microfone aqui. Bom, consegue me ouvir? Sim. Eu enviei aí o repositório do GitHub onde está o nosso código, certo? Vou fazer um pequeno disclaimer aí que o nosso enfoque foi um pouco diferente do grupo anterior. Vai ficar evidente na apresentação. E caso alguém tenha interesse, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o código, a gente pode estar falando aí na hora das perguntas mesmo, ou comunicação privada, se vocês acharem melhor. Beleza? Aumenta um pouquinho o volume, tá difícil de ouvir. Tá bom. E agora? Tá bom, agora tá bom. Tá, beleza, então. Então, vou apresentar a tela aqui. Todo mundo consegue ver? Sim, eu tô vendo. Então, vamos lá. Bom, podemos começar então, né? Bom, então, bom dia a todos que estão aqui presentes assistindo a nossa apresentação. A apresentação que a gente vai fazer hoje vai ser sobre a autoconsistência de um sanduíche light, que vai ser lidar com física de baixas energias do arseneto de galho confinado entre barreiras da liga de arseneto de galho alumínio via autoconsistência de Hartree. A apresentação será feita pelo Rafael e por mim, Bruno. A organização do nosso trabalho foi destacada nos 7 tópicos a seguir, que vão ser brevemente comentados no início de cada sessão. A gente começa falando um pouco da motivação, né? Acho que aqui todo mundo já é adepto aí da religião dos semicondutores, né? Então eu não preciso vender muito peixe. A gente sabe que a nossa sociedade hoje, basicamente tudo que a gente usa de tecnologia de hardware, software, é baseado em avanços na física de semicondutores, na tecnologia e, em especial, a gente tem que lembrar da miniaturização. Quando a gente fala em miniaturização, a gente não pode deixar de mostrar essa figurinha clássica aí, né? Então, a gente tem a física, ela vai mudando conforme você restringe os graus de liberdade do sistema. Em 3D você vê ali as bandas contínuas. Se você confina em uma direção, você já começa a ver os degraus, né, os níveis de um poço, de um filme fino. Se você confina em mais direções, você tem um fio. Se você confina de forma completa, você tem um quantum dot, que é basicamente o átomo
e o que a gente espera ver no átomo são os níveis de energia discretos. Em especial, tá? Essa estrutura de confinamento ela é importante, e ela é importante e é importante também a liga que a gente está estudando aqui, porque em 1975 o primeiro laser, se eu não me engano, inclusive o primeiro laser baseado em pulso quântico, no qual foi possível enxergar luz no comprimento infravermelho distante, foi publicado um paper sobre esse trabalho, tá? E foi muito pouco depois de 1973, o Charles Henry introduzir essa sacada, essa ideia. A historinha é que ele teve uma epifania que ele percebeu que, da mesma forma que você confina uma onda eletromagnética e você gera uma guia de onda, você confina um material, você pode gerar, usando um pulso quântico, você tem uma guia de onda de matéria, onda de elétron. E aí isso inspirou, por exemplo, uma aplicação aí que é o laser baseado no pulso quântico. Só que aqui, é claro, um disclaimer tem que ser feito, né? Eles utilizaram uma estrutura de multicamadas, sendo que a gente vai focar no nosso trabalho uma única camada. Por isso é um sanduíche magro. Bom, como dito pelo Rafael, temos a nossa motivação suficiente, então, para a gente entrar no nosso assunto. Agora eu vou passar para nós qual é o nosso sanduíche, nosso material e o modelo base para descrevê-lo. Como já dito pelo Rafael, a importância da estrutura, né, de arseneto de galho com a liga de arseneto de galho e alumínio. Nós temos então o nosso sanduíche que foi crescido na direção em Z, como é possível ver na imagem. E ele é uma junção desses dois semicondutores, onde o poço quântico, citado pelo Rafael, a gente tem ele formado na camada do arseneto de galho. E esse poço ele se dá quando o L é da ordem do comprimento de de Broglie. Nas outras direções, a gente tem um comportamento de um sistema de partículas livres. Bom, conforme é visto também em materiais de consulta, a gente tem que a profundidade desse poço pode variar de acordo com o sistema em consideração. Mas, para termos uma ideia, né, que ele pode ser em torno de 300 mV. Agora, vamos entender como temos a formação desse poço quântico, né, a partir da junção desses dois semicondutores. Nós sabemos que essa dopagem com o alumínio ele vai fazer com que tenha uma mudança no gap de energia das bandas do nosso material, né, do nosso semicondutor, que é a liga do arseneto de galho com alumínio. E aí o que nós fazemos é, quando a gente tem a junção deles, de acordo com o que é visto no diagrama, ele tem o alinhamento do nível de Fermi, e aí é possível ver pela diferença dos níveis de energia das bandas de condução, a gente consegue ver em amarelo destacado a formação desse poço de potencial estrutural. O que justifica o comportamento de confinamento do elétron no poço é que dentro do poço a gente consegue perceber que está lá a banda de condução do GAS. E nessa região o elétron ele vai ter o comportamento de uma onda. Se a gente for olhar agora para fora do poço, se ele for caminhar pelo mesmo nível onde ele estava lá dentro da banda, indicado pela seta vermelha, a gente vai ver que ele vai ficando com um comportamento de uma onda evanescente, porque ele está numa região proibida do ALGAS, e aí confirmando para a gente o comportamento de poço de confinamento. O modelo base para descrever esse sistema, então, ele se dá conforme está descrito no slide, estruturado para um sistema de muitas partículas interagentes. Olhando agora para o hamiltoniano desse sistema, nós temos que o primeiro termo em destaque é o da interação elétron com a rede, enquanto que o segundo termo em destaque é o termo da interação elétron-elétron. Bom, e esses termos de interação, ao mesmo tempo em que eles trazem toda a riqueza da natureza que a gente enxerga ao nosso redor, eles trazem também um desafio, né? Muito embora no nosso problema aqui a gente não vai considerar a interação dos íons com a rede, a gente vai ter que lidar com a interação entre os elétrons.
E essa física pode ser tão rica que, de um lado, você pode ter o que o Landau chamou de quase-partículas, o líquido de Fermi, né, em que você simplesmente distorce um pouco o potencial efetivo e os níveis eletrônicos, ou quando você trata um punhado daquelas partículas como quase-partículas e trata isso como uma entidade que se move ali naquele meio, ou você pode ter uma situação mais extrema em que a interação coulombiana é tão importante que você divide duas fases. Você tem de um lado um isolante, do outro lado você pode ter mesmo um superfluido. Uma maneira extremamente prática de lidar com o custo computacional e com a complexidade de tratar esse tipo de sistema é fazer o que é chamado de abordagem de campo médio. Então, por exemplo, aqui, nessa imagem, se você tem esse conjunto de moléculas, cada uma interagindo com os seus primeiros vizinhos. Imagina lidar com isso de forma exata com um mol de moléculas, né? Você pode, claro que você perde em precisão, mas ganha em simplicidade e você pode muitas vezes conseguir resultados corretos com essa abordagem. Você considera que cada molécula interage com a média do campo produzido pelas moléculas do ambiente em que ela está. E é isso que o Bruno vai introduzir agora. Bom, então, obrigado, Rafael. Ele já deixou claro para a gente qual é o desafio que a gente vai enfrentar. Então, nós vamos apresentar agora a nossa tentativa de solução, que é usando o método autoconsistente de Hartree, e depois comentar sobre as limitações teóricas esperadas. Nós temos, então, para resolver o nosso Hamiltoniano, nós temos a função de onda. Ela é um produtório das funções de onda de cada elétron. E, pelo método variacional, vamos calcular o valor esperado do nosso Hamiltoniano do sistema como representado na equação. E, minimizando, vamos obter o Hamiltoniano associado à partícula. É uma estrutura que está melhor representada a contribuição de cada termo, onde o primeiro termo é o termo da energia cinética, o primeiro termo em destaque. O segundo termo em destaque é o termo do poço de potencial estrutural do poço quântico. E o terceiro termo é o termo de potencial de Hartree, como está em destaque abaixo também. O Hamiltoniano do sistema, ele vai ser a soma dos Hamiltonianos de cada uma das partículas, onde o sistema agora é um problema de campo médio. E apesar da aproximação de Hartree ser uma solução para resolver o problema, é importante ressaltar que o modelo falha quando o efeito de correlação for importante para o sistema ou quando as flutuações forem relevantes, já que ele leva em conta apenas o efeito médio dos n-1 elétrons que estão sobre o elétron em consideração. Bom, agora que a gente tem em mãos o arcabouço teórico e a nossa forma de atacar o problema, vamos aplicar ao modelo, vamos aplicar ao nosso material de interesse e construir um modelo efetivo. Partindo desse Hamiltoniano efetivo, a gente consegue fazer mais algumas simplificações, porque primeiro a gente vai considerar que o material é infinito no plano XY. Então, o comportamento dele nessa direção é trivial, não onda plana. A componente não trivial vai se dar ao longo da direção Z, que a gente está chamando de φJZ. Quando você coloca para cada orbital, né, lembrando que o ψJ é a função de onda de um orbital, de um nível monoeletrônico, você coloca ela no Hamiltoniano e chega nessa equação aqui, nesse Hamiltoniano efetivo. Veja que o nosso campo médio, ele acontece porque agora eu tenho um potencial de um poço efetivo. Eu tenho potencial estrutural, eu tenho potencial de Hartree, e aí você chega nessa figurinha aqui do capacete do Batman, né? As orelhinhas dele na lateral e o capacetinho aqui no meio. Essas energias, as energias que vão me interessar são E0J, que são os níveis discretos do poço. E a energia total do sistema é a soma dessa energia com a energia cinética no plano paralelo, no vetor K paralelo aí, que é o plano XY. Então, o que a gente espera ver da estrutura de bandas desse sistema é parábolas separadas, né, de acordo com
os níveis, com a diferença dos níveis do poço obtido. Uma outra simplificação pode ser obtida, porque já que a gente tem essa simetria em x, y, na verdade, a gente obtém que a densidade de carga também só depende de z. Se você faz isso, coloca aquela expressão da psi-j em termos da onda plana e da componente não trivial, faz a média térmica, a gente consegue separar essa soma aqui em termos de a soma em j e a soma em k paralela. No fim do dia, eu obtenho uma soma com pesos, né, dos meus psi-jz, o módulo quadrado deles, e o peso nj é simplesmente uma integral. A gente vai tomar aqui o limite do contínuo, e essa integral a gente consegue resolver. Você faz aqui algumas manipulações simples, né, e considerando de novo que nós estamos em t igual a zero, a gente está vendo a física de baixas energias, o estado fundamental do nosso sistema, né? Você pode fazer a aproximação lá da distribuição de Fermi-Dirac, que é uma função degrau, né? Então a gente só vai do nível EJ0 até o nível μ, de acordo aqui com o limite da integração. Uma vez que a gente faz essas simplificações, nós temos aqui os 3 elementos essenciais para implementar e, de fato, atacar o problema numericamente. Nós temos o Hamiltoniano efetivo, nós temos a densidade de carga e nós temos a equação de Poisson, que gera o campo médio, o campo de Hartree. Outra informação importante que servirá de base para o nosso critério de convergência, inclusive, é a densidade de estados 2D. Então, se você integra ao longo da direção z, a nossa φj ela tem que estar normalizada, e por isso o que resta é uma soma desses pesos nj. E essa soma ela pode ser avaliada de forma fechada. No fim do dia, o que você obtém é uma equação de reta. Você obtém que a densidade 2D é uma coleção, na verdade, de retas, dadas com um coeficiente angular que é proporcional à ocupação do nosso poço, e o coeficiente B é proporcional à energia do estado fundamental. Então, o que a gente espera ver são pontos de ruptura, breakpoints aqui, nos quais essas retas vão mudando. Então, você tem um primeiro intervalo, você tem uma reta, aqui nessa bolinha, a primeira bolinha, você mudou a ocupação. Então, você vai mudar 2 coisas, pelo menos. O número, portanto, o coeficiente angular, e o estado, a energia do estado fundamental. Então, você muda o coeficiente angular e o coeficiente linear da sua reta. Isso, trabalho sem andamento. Bom, então, como já citado pelo Rafael, aqui nós temos as 3 equações que são importantes para resolver o nosso sanduíche, né? E aí nós temos que vamos resolver a equação de Schrödinger para obter os autoestados. Depois, com os autoestados, nós vamos resolver a densidade 3D e, em seguida, o potencial de Hartree. Não, mas peraí, para então de novo resolver a equação de Schrödinger? Não, mas isso aqui está confuso. Bom, pelo visto, para saber a resposta, a gente precisa saber a resposta, né? Então, para melhorar a explicação de como que o nosso código vai funcionar, a nossa lógica de implementação, vamos usar o fluxograma. Bom, então, no primeiro momento, o que nós vamos fazer nós vamos gerar o nosso potencial total para resolver a equação de Schrödinger vai ser apenas o poço estrutural, que é o poço de potencial do poço quântico. Em seguida, com esse nosso potencial total, nós vamos resolver a equação de Schrödinger para obter os autoestados. A partir dos autoestados, nós vamos então obter a densidade 3D. Num primeiro momento, em princípio, o nosso teste de convergência ele vai informar que não convergiu, né, porque é o primeiro passo, então nós vamos seguir para o caminho onde não ocorre a convergência, onde nós vamos resolver o potencial... Oi, Bruno, deixa eu interromper um segundinho. Ah, sim. Só avisar, a Mariana está na rua com a Lara e está caindo uma chuvona aqui. Se eu sair correndo, vocês sabem por quê, mas continua aí, tá? Ah, tá bom. Bom, então, tá, deixa eu tentar acelerar então, para não ter problema. Então, aí a gente resolve a equação de Poisson, obtém o potencial de Hartree usando a densidade 3D. Com essa densidade 3, com esse novo potencial de Hartree, nós fazemos um tempero no nosso potencial, que esse tempero vai ser para evitar
que a gente faça uma mudança brusca nesse valor de potencial, o potencial total, que a gente faça uma mudança brusca, e aí ocorra alguns problemas, que seriam impossibilitar talvez a convergência desses resultados, ou fazer a convergência para um estado que não é do nosso interesse, ou fazer a convergência ficar muito lenta. Então, esse tempero vai ajudar a suavizar a nossa convergência até melhorar a quantidade de interações. Então, a gente gera esse novo potencial, a gente faz uma soma desse potencial novo com o nosso potencial do poço estrutural e chama isso do nosso novo potencial total. E, em seguida, nós continuamos com o processo de loop, sempre calculando, passando pelas 3 equações. Então, novamente, vamos resolver as equações. A equação de Schrödinger, obter os autoestados, chegar com esses autoestados e obter a densidade 3D, e como comentado pelo Rafael no modelo efetivo, nós chegamos na densidade 2D, disso temos os coeficientes da reta, e nós testamos a convergência a partir da análise desses coeficientes. Quando atinge a nossa convergência, quando o nosso critério de convergência ele é satisfeito, a gente passa então para gerar as imagens resultados. Bom, aqui... Bruno, deixa eu interromper. Eu vou ter que buscar a Lara e a Mariana, que elas estão na chuva, não perceberam que ia chover. Faz o seguinte, acaba a apresentação, que está gravando aqui, e aí você apresenta para os outros, para o Emanuel e para o Jefferson, e na hora que eu voltar, eu volto aqui para as perguntas e depois assisto o trecho que eu perder, tá? Mas é coisa de 5 minutos, eu vou e volto. Pode continuar aí à vontade, tá? Tá bom, obrigado. Bom, então, continuando aqui a apresentação, aqui estão os parâmetros do nosso código, né? Como a gente já enviou para os senhores o link do nosso GitHub, se os senhores quiserem ver em detalhes todo o código, claro, vai ter uma seção de perguntas, onde a gente vai poder apresentar melhor o código, se for do interesse, mas os parâmetros importantes do nosso sistema são o tamanho do sistema, as unidades são unidades atômicas, então o tamanho do nosso sistema é em 800 unidades atômicas. O nosso poço ele está estruturado para ser de 200 a parede à esquerda até 600 a parede à direita, e a profundidade desse poço está em 0,01. O nosso parâmetro de tempero ele é 10%, ou seja, a gente vai carregar apenas 10% do novo Hartree que a gente calculou, seguindo aquela relação que foi apresentada no fluxograma. E o parâmetro de convergência, o desvio padrão tolerado, a gente está colocando da ordem de 10 a menos 4. Bom, então, enfim, vamos mostrar os resultados obtidos no nosso código, né? Quais foram os gráficos obtidos, as imagens que a gente conseguiu. Então, no primeiro momento, vamos mostrar o nosso poço de potencial estrutural, como eu já disse, as paredes à esquerda 200, à direita em 600, profundidade em 0,01, e agora ao lado um GIF mostrando o que acontece quando a gente aumenta a dopagem desse sistema, né? É possível perceber que não há uma deformação do poço se a gente não coloca a interação, que foi aquele problema discutido das interações elétron-elétron. Se aumentar a dopagem, a gente vai simplesmente ver um aumento nos níveis ocupados embaixo. E é isso. No próximo slide, nós já vamos ver quando a gente liga as interações, a gente já consegue perceber uma distorção na estrutura do potencial, originando aquela forma, como o Rafael já tinha comentado no modelo efetivo, a forma do capacete do Batman. Isso com relação ao potencial. Com relação aos níveis, a gente vê que também aumentando a dopagem, a gente vai perceber mais níveis ocupados abaixo dele. E algo interessante é que à medida que aumenta essa dopagem, o aumento contínuo da dopagem, os níveis eles vão deslocando continuamente em energia também. É possível ver lá no nível fundamental também que ocorre um achatamento do primeiro estado, à medida que aquele potencial de Hartree no centro ele aumenta em intensidade.
Bom, em seguida nós temos um gráfico para mostrar como que a gente testava a convergência, né? Um caso, um gráfico mostrando a energia por interação, e a gente vê que o nosso código ele tem convergência em aproximadamente 20 interações. A gente também observa aquele comportamento contínuo que o Bruno mencionou, lembrando que o coeficiente B é proporcional à energia do estado fundamental. Então a gente vê que para cada intervalo de ocupação, né, a gente tem essa variação, claro, guardada a situação que eu estou tratando aqui de uma nuvem de pontos discretos, né, mas você vê a tendência contínua desses pontos flutuarem aí, variando e aumentando. Isso, o coeficiente proporcional à energia do estado fundamental, dada a dopagem. A gente vê um contraste disso com os platôs de ocupação. Isso aqui a gente rodou para 1.603 pontos. Os platôs de ocupação, você tem a mesma ocupação para cada intervalo de dopagem. E a gente vê aqui, ó, que para a densidade 2D a gente obtém aquelas quase retas, né, em cada intervalo de dopagem, conforme os platôs de ocupação vão variando. Uma coisa interessante que a gente ainda não tem total entendimento, por quê? Né, a gente não sabe se com 1.603 pontos tem muitas instabilidades numéricas, mas vocês vão notar aqui que os pontos de ruptura, eles são muito proeminentes, né, muito proeminentes. Se a gente utilizar menos pontos, aqui no scatterplot à esquerda, você vê que esses pontos de ruptura são mais sutis, né? Na verdade, se você colocar um plt.plot normal no matplotlib, você acha que são retinhas, bonitinhas, e você vê os pontos de ruptura com clareza. Mas, enfim, a gente não tem certeza se, quando a gente aumenta muito a discretização, como o sistema tem tamanho 800, né, um sistema grande, e aí a gente coloca uma discretização muito grande, isso acarreta em instabilidades numéricas. Isso aí a gente ainda não investigou, ainda não tem certeza. Certo, então agora o nosso último resultado, nós temos um gráfico que vai mostrar as energias em função do K paralelo, né? E aqui o que acontece é que quando a gente tem a formação do poço de potencial, a região do poço é a região da banda de condução do arsenide de galho. E a gente sabe que quando aumenta a dopagem, acontece a discretização das bandas de condução da banda de condução do arsenide de galho. Então, o que a gente está vendo aqui, no caso, à direita está indicado aquele gráfico que está aumentando, que aumentou a dopagem, né? Está numa dopagem alta, temos 4 níveis ocupados, e a gente consegue ver no gráfico à esquerda as 4 subbandas formadas, que são as parábolas ali indicado, onde o tracejado está indicando o valor de E0J, enquanto que a forma da parábola ela é dada pelo termo K quadrado paralelo. Bom, então agora vamos seguir para a etapa onde a gente vai falar sobre as nossas considerações finais e fazer o fechamento das ideias. Então, vimos então que a combinação entre os potenciais de Hartree e estrutural dá origem a um poço efetivo, sendo essa deformação gradual conforme o aumento da dopagem. A interpretação é que, com o aumento da dopagem, faz com que a densidade de cargas aumente, tornando o potencial de Hartree cada vez mais significativo. E, igualmente, vemos que os níveis obtidos são apenas deformações contínuas dos níveis originais do poço sem a interação. E, guardadas as devidas proporções, esse resultado é compatível com as ideias fundamentais do líquido de Fermi, o qual, por sua vez, trata-se de uma teoria de campo médio, essencialmente. Rafael, se você estiver falando, acho que você está mutado. Obrigado. Então, a gente viu os platôs de ocupação, a gente viu as assinaturas dos breakpoints na curva de densidade 2D, a gente
comentou aqui que existe um efeito muito interessante, eu não lembro se eu comentei, mas tem um efeito interessante aqui que a gente pode discutir, inclusive nas perguntas, seria bem legal, de por que esses níveis aqui, né, essa variação contínua aqui dentro dos platôs de ocupação do coeficiente B, que, como mais uma vez eu lembro, proporcional à energia do estado fundamental. Só que se você fizer isso para todos os outros estados também, essa acontece uma vez que eles são ocupados. E a gente lembra, né, que a nossa abordagem de campo médio é quando você faz, só para deixar aqui um cliffhanger aqui dessa discussão, o campo médio é quando você faz as suas partículas interagirem com a média do ambiente delas, com o campo médio que elas enxergam no ambiente delas. No mais, muito obrigado. Né? A física é divertida, mas prossiga com cautela. Ok, ótimo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Bruno. Obrigado. Excelente. Antes de eu fazer comentários e perguntas, os outros, Manuel e Jefferson, querem comentar, perguntar alguma coisa? Eu quero. Parabéns aí. Meus parabéns mesmo, excelente aí. Eu só queria. São uns dois negócios que eu anotei aqui. Como que deu o critério de convergência mesmo? Porque deu umas cortadas aqui na internet. Não peguei muito bem. A gente só mencionou, a gente não falou exatamente o que foi feito, mas é o seguinte, a ideia é que... Tá vendo aqui esse A e B? Os coeficientes A e B aqui da reta. Então, o que a gente faz a gente roda a iteração, a gente segue a sugestão do Gerson. Você coleta aí, tipo, uns 20, 30 iterações. Roda isso para uma determinada ocupação, certo? O que a gente fez foi, a gente impôs uma dopagem, então a gente colocou um determinado potencial químico e foi vendo o que ia acontecendo. A gente variou o potencial químico, a partir dele a gente construía a densidade 2D. Né? A gente fez isso porque é mais natural, assim, de pensar enquanto fizer um experimento, você vai controlar a dopagem. Né? Então a gente optou por seguir por aí mesmo. E aí o que a gente faz é a gente constrói essa densidade 2D e computa os coeficientes A e B. A gente faz a média, o desvio padrão dos 20 primeiros coeficientes e vê se isso está abaixo daquela tolerância, aquele parâmetro lá, o epsilon 10 a menos 4. Para cada ponto que a gente gerou, né? Para cada ponto que a gente gerou, né? Cada um desses pontos aí, esse é o critério de convergência. O ponto convergiu. Então, esse é o critério. A gente comparou com o perfil esperado, né, da densidade 2D. Que são essas retas, essa família de retas, essas retas com rupturas aí. Tá claro? Sim. Só uma pergunta, e acho que o Gerson também pode, porque ele conhece esses pacotes. Não é efetivo você pegar a nova densidade eletrônica e subtrair da antiga e colocar dentro de um critério de convergência? E se não for, por que não é? E eu achava que, assim, e como que se dá desses pacotes, o professor, tipo, quanto expresso, eu achava que era assim. Eu não entendi a pergunta, né? Por exemplo... Ele quer usar como critério de convergência a diferença entre a densidade anterior e a nova no loop. Ah, sim, mas isso aí é a questão que o Gerson comentou e por isso que a gente adotou a estatística, né, digamos assim, né? Não sei se com 20 eventos você pode chamar de estatística, mas funcionou, né? O que acontece é que é o seguinte, o argumento é que você pode fazer uma pequena variação e por, digamos assim, por acaso, né, a variação do próximo passo foi pequena, mas isso não significa que convergiu, porque pode ser que o próximo passo, né, que você não fez, ela tivesse uma variação maior. Então é mais seguro você considerar uma distribuição. Porque eu vou te dar um exemplo. Então, assim, isso a gente entendeu, mas você fez uma distribuição desses parâmetros que você usa para computar o N2D. Ele está querendo, no quantum expresso, o VASP, por exemplo, utiliza-se o N3D como sendo o critério. Toda a densidade. Entendi. Por que inclusive a gente lá usa o X, N3D? Y e Z.
Você falou que a pergunta é por que a gente não usou o N3D? Por conveniência mesmo. Eu acho que uma vez que você capturou a física de um parâmetro, né? Pelo menos porque tem várias questões, né? A gente queria ter feito aquela comparação, a gente teve essa discussão, não sei se vocês lembram, né? Que eu tinha mencionado, você tem dois elétrons interagentes em uma dimensão, isso você resolve na mão, será que eu posso usar isso para comparar? Aí o Gerson chamou atenção para o ponto de que, na verdade, você tem infinitos, né? Porque aqui a gente tem um material infinito em duas dimensões, e o que a gente está olhando aqui é só o eixo Z. Então aí teria esse problema. Só que aí ele falou, bom, confia em mim, eu já fiz isso aí, então a gente não se preocupou em verificar outra coisa. Aqui é o seguinte, quando você tá trabalhando com um sistema específico, né, que é um gás de elétrons em duas dimensões, então a densidade 2D é praticamente o seu elemento mais relevante aqui. Então usar ela como critério de convergência é razoável. Agora, lembra que no VASP e quanto expresso são sistemas arbitrários. Então, você tem que usar uma grandeza mais genérica para fazer o critério de convergência. Usar as energias não é uma boa porque tem mais flutuações. Às vezes, uma energia não varia e outras lá em cima variaram. Então, tecnicamente, você usa é comum você usar a densidade 3D como sendo o critério de convergência, porque ela é o elemento que acopla as equações, né? É ela que está gerando o acoplamento, ela é calculada pela equação de Schrödinger e ela é usada para calcular o potencial. Então, ela é o intermediário nesse processo. Então, por isso que utiliza-se isso. Mas, tipicamente, você vai também fazer uma média sobre várias iterações. Você nunca compara a densidade 3D desse loop com a do anterior. É melhor você fazer a comparação ao longo de vários elementos do loop. E fazer uma estatística em torno disso para calcular não só se a densidade está variando, mas qual é o desvio padrão dessa variação ao longo de vários loops, né? E aí você tem se o desvio padrão for pequeno, você tem um critério maior de convergência. Ok? Beleza. Outra coisa, só no slide 71, só para que eu queria ver o GIF de novo, é o das funções de onda. Eu não sei se é o 70. É o 70. Ah, tá. O GIF aí. E aí, Emanuel, você que é o nosso especialista em DFT, por que os níveis variam continuamente? Tem uma discussão muito legal aqui. É isso que eu ia perguntar. Então, quando você fala que os níveis variam continuamente, o que você quer dizer? Por exemplo, olha para o estado fundamental, o azulzinho ali. Você viu que ele vai subindo a dopagem, mesmo que eu tenha um intervalo de ocupação, que eu não varie a ocupação, o nível está variando. Isso é não trivial. O potencial de Hart está subindo. Isso. Por que o potencial de Hart está subindo, né? A brincadeira aqui é que a gente está fazendo... todos os elétrons sentem o campo de todo mundo. A gente não separou. Então, por exemplo, quando você tem um único nível aqui, eu já estou levando em consideração o campo médio dele. Então, ele está sentindo o próprio campo. Não, mas em cada nível você tem muitos elétrons, né? Você tem NJ elétrons por nível. Não, mas eu tô falando a questão aqui do... olha só para o estado fundamental. Vamos olhar só para o primeiro intervalo de ocupação. Imagina que eu paro aqui o GIF antes de cruzar o segundo nível, certo? Por que isso vai subindo? Porque na nossa implementação, aqui, ó, o FJ, tá? Aqui, nossa densidade aqui, veja, eu tenho uma equação de Schrödinger para cada FJ, certo? Em princípio, eu tenho que resolver uma para cada um, né? E, em princípio, se você pensar, digamos assim, na física correta, né? O campo médio é devido às outras partículas. Se eu tenho N elétrons, eu vou considerar o campo médio de N menos 1 elétrons para aquele determinado elétron. E aqui o que a gente está fazendo, não, a gente está considerando a densidade completa. O Ashcroft-Mermin menciona que, no capítulo 17, né, discute um pouco isso, isso é desprezível, mas só é desprezível quando você tem muitas partículas. Então, se a gente tivesse um poço muito fundo, com muitos níveis, a gente não ia conseguir distinguir tão bem esse efeito. Mas aqui é legal que a gente consegue ver o self-interaction, se você quiser, né? Não é bem isso, mas é quase isso, que é o potencial de Hartree do elétron. Para uma ocupação, ele vai sentindo já esse potencial.
Você tá errado, cara. Não, calma, volta lá. Oi? Você tá errado. Calma aí. Você tá abusando da linguagem aqui. Como Você assim? tá pensando no φ1 como sendo uma partícula, no φ2 como sendo outra. E aí você tá falando porque a que minha quando você tem densidade- só É você tá porque a falando minha que quando só o φ1 tá ocupado, você tem uma auto-interação? eu tô chamando de é o campo médio, né? Porque eu tô considerando isso na minha Sim, mas implementação. isso não é. Eu concordo que existe auto-interação, mas não é o que você está vendo, não. A Não, é auto-interação um aqui, ela é. abuso de linguagem, né? Eu entendi. Sim. Não, calma, deixa eu terminar. Você tá abusando bastante, porque você está pensando no J como sendo as suas partículas, mas não, é uma densidade de partículas. Sim, Para sim. cada subbanda, você tem um número absurdo de partículas. O que está mudando é a intensidade do NJ. O N, o Ninho J é a densidade de partículas no plano. Sim. Então, o número de partículas está crescendo, não é a auto-interação. Você está interagindo, mesmo dentro de um único, mesmo só com o Mas φ1 se eu fizesse ocupado, uma. Mas, por exemplo, se eu fizesse uma abordagem que eu considerasse só os FJs que são diferentes de um determinado K, por exemplo. Eu vou resolver a equação de Schrödinger para ficar, e aí eu pego a densidade para construir o só para um potencial K, efetivo. Não, vamos fixar. Eu estou resolvendo para ficar, certo? Ficar. Aí eu quero a densidade que vai me dar a equação de Poisson aí, né? Eu vou restringir a soma em J diferente de K. É isso que eu estou falando. Aí você não enxergaria o campo médio em uma ocupação. Que é o correto, sim, né? Isso que eu estou falando. Isso que é o correto de se fazer é você considerar o campo médio devido aos outros é caras. isso. Mas o um elétron que você está tirando, você tem que tirar aqui um por área. É 1 sobre A, e a sua área é infinito. Sim, mas se eu excluir o FJ da soma, Você não pode, essa não, área mas não contribui. O FJ não é um elétron. O FJ são NJ elétrons por área. Sim, eu entendi. Acho que Mas. não. mas Quando você está subindo, esquece, pensa que só existe φ1. Esquece φ2, φ3. Eu não quero nem tá saber de bom. φ2, φ3. Tá Só bom. existe φ1. Tá ok? Tá. Esse φ1 comporta NJ elétrons por área. Quando você aumenta N1 elétrons por área, quando você aumenta o potencial químico, você está aumentando o número de elétrons no plano. Todos eles estão em φ1, mas cada um Entendi. deles tem um Kx e um Ky diferente. Sim. Entendi. Ah, tá bom. Tá bom. Não tem autointeração nenhuma aqui. É E aí o completamente deslocamento é só desprezível. por quantidade, então. É só Por pela. quantidade. Por Você está quantidade. Tá aumentando o número de aumentando a elétrons. quantidade. Você está aumentando o número de elétrons e o NJ está aumentando. Você está aumentando a densidade de elétrons no plano. Mas então o que porra? Então o FJ, então. Quando eu tenho uma FJ é uma. ocupação. Quando eu tenho uma ocupação. Volta na sua figura, volta na. Aí, passou. Para. Aí, peraí, calma aí, deixa eu ver onde você está. Slide 47. Um slide anterior. Aí, ó. Tá ali a sua densidade, primeira equação, a sua densidade é N de R, uma soma em J e K. Sim. O conjunto JK é uma partícula. Uma partícula tem um triplo J, Kx, Ky. Sim. Certo? Sim. Uma partícula. Isso, mas uma partícula tem 3 números quânticos, J, Kx e Ky, não J. Tudo bem, então, mas... se você quiser subtrair a autointeração, você tem que subtrair daqui uma partícula que tem um certo valor de J, um certo valor de K, X e um certo valor de KY. Isso é desprezível perto do total. Então, quando você separa essa soma em K, você está somando para cada partícula no plano, todas com um certo FJ, mas ao longo do plano. Entendeu? Então, eu entendi, mas não sei se eu estou comprando muito. Tem que pensar mais. E os que confirmaram? Você já tem a confirmação desse? A pergunta que você pode fazer, que é mais interessante, é por que a separação de energia do primeiro e do segundo nível está diminuindo, quando você aumenta o número de partículas. E tem também que o primeiro estado ele desloca mais rápido que o segundo, né? Consequentemente, o terceiro. Será porque ele está mais próximo de sentir a interação do que está acontecendo no fundo do poço? Não.
Se o seu potencial químico é muito alto, o seu potencial de Hartree começa a ficar muito, muito proeminente e você forma dois postos laterais. Aí você vai tender a solução simétrica e antissimétrica quase degeneradas. Então, o amarelo e o laranja e o azul vão se aproximando. Mas essa subida aí não tem nada de alta interação, Rafael. Nada, nada, nada. Isso aí é totalmente desprezível nesse sistema. É simplesmente que está aumentando o número de carga. Eu entendo o seu argumento, mas eu vou ter que... Faz assim, volta naquela equação. Tem uma maneira mais fácil de ver ainda. Na equação do N3D, lá, aquela que a gente está discutindo. A mais completa. Aí. Ou pode até ser na versão final dela, é mais fácil ainda. Volta na... avança mais um pouquinho. Aí tava bom. Não, volta uma lá. Ela estava melhor. Então, essa densidade eta que você tem aí, ela depende só de Z, mas é uma densidade de partículas por volume, certo? Sim. Então, se eu quiser calcular o número total de partículas, eu tenho que integrar no volume, em x, y, z. Certo? Certo. Então, se eu integrar em x, y, z, a integral em z vai dar 1, por causa da função de onda, vai trivializar aí, né? Então, vai só assumir o φj ao quadrado, na integral em z. E na integral em x e y vai aparecer uma área, né? Porque nada depende de x e y. O número de partículas no seu sistema vai ser a somatória em J de A vezes NJ. Eu entendo, mas é porque, por exemplo, quando você, no próprio, eu acho que, não sei se no Ashcroft ele fala isso, mas em várias referências, eu posso até pegar uma aqui, Você tem autointeração quando você coloca troca e correlação. Só mas a é porque não. eles fazem, por exemplo, quando eles fazem aqui, ó, o que eu quero falar aqui, acho que o que eu quero falar tá aqui, mas é melhor de ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Em tese você tem o psi-j e você tem esse R, seria, por exemplo, um RJ-RI. Você estaria pegando a interação de todos os pares, né? Não, eu concordo que tem autointeração, mas eu estou te avisando que ela é desprezível, não é o que você estava vendo lá na frente. É totalmente desprezível. Não tem que fazer. Porque em nenhum momento a gente tira ela, né? Em nenhum momento a gente tira ela. E com uma ocupação. É porque ela é irrelevante. Se você estivesse fazendo uma molécula, você conseguiria ver. Mas num sólido, é completamente irrelevante. O que você está me quantidade... falando, então, é que mesmo se eu tiver com... O que você está me falando é o seguinte. Vamos supor que eu estou com uma dopagem abaixo do nível mínimo para ver a ocupação do poço. O que você está me falando é que eu já tenho elétrons ali. Abaixo do nível mínimo, não, né? Tem que estar acima da primeira energia. Pois é, mas na primeira energia... Como é que você coloca um elétron no poço? Então, você não coloca um, você coloca um por área. Você tem uma densidade de elétrons. Certo? Provavelmente nos livros que você está lendo, eles estão falando do modelo de Hartree, no caso geral, para moléculas. Aí, para moléculas, sim, você coloca um elétron de cada vez, você tem poucos elétrons, e aí você vê um efeito da autointeração. Mas no sólido, não. Um elétron é irrelevante. Então, quando esse nível ocupa, quando eu ocupo um nível que você está me falando, eu tenho vários elétrons. E aí, professor? Muitos, por causa da infinitos. simetria em X e Y. Isso que eu... O número de elétrons é A vezes NJ. Sim, mesmo se você tiver só o fio ocupado, o número de elétrons é A vezes N1. Certo. Tá bom. Entendeu? Tudo bem. Aí você aumenta o número de elétrons, você aumenta o potencial de Hartree. Certo, porque aqui eu vou ver sempre... Por exemplo, eu vou aumentar o número de elétrons, eu vou aumentar a dopagem, mesmo que eu tenha um único nível ocupado, né? Esse NJ vai aumentar e aí você vai... Essa reta própria aí, né? O número de elétrons, multiplica isso pela área, é o número de elétrons como função do potencial químico. Sim. Não, beleza. Ok? Aceitei. Eu aceito. Só um outro comentário aqui, ó. Vai na Deixa eu só slide 12. uma curiosidade aqui rapidinho.
Demorou muito para convergir e você tem alguma noção de tempo? Só... Não, cada iteração cada pontinho desse. Cadê aqui? Deixa eu achar. Espera só um pouquinho. Isso, cada pontinho desse são 20 iterações. Cada iteração não é muito lento, não. Assim, a gente usou uma quantidade boa de pontos, né? Mas cada iteração não é. Agora, para você gerar todo o gráfico, com essa quantidade de pontos aqui, eu acho que foi tipo 40 minutos, uma coisa assim. Deixa lá, esquece. Mas aí tem um passo a mais, né? Porque para fazer o processo do cálculo em si é bem porque rápido, tem um GIF, questão de né? segundos. Tem Aí o processo né? é gerar a imagem, fazer o muita coisa aí GIF. que Isso gasta, faz pesar o código, mas só para extrair os dados é bem rápido. Ah, não, beleza. Só para comentar aqui, aproveitar a deixa, eu tenho o meu código um pouco mais completo, que envolve spin órbita, envolve campo magnético, mas é basicamente o mesmo código. Eu tenho a minha versão em Python, que eu uso hoje em dia em Python, por praticidade, mas eu tenho a versão antiga, que eu fiz em C pela primeira vez, tudo isso. E a diferença de tempo é brutal, tá? Então, o meu código, eu não sei dizer agora, mas assim, eu rodo algumas coisas em Python que me dá raiva de esperar o tempo que demora. Tá? Vocês vão ter que fazer um loop de muitas coisas, igual vocês estão fazendo aí, é um pouquinho lento. Em C, assim, eu vou chutar aqui escalas, tá? Pela minha experiência do passado, mas um código que demora, esse código que demora 10 minutos em Python, fazendo um loop sobre vários elementos, em C rodava em segundos. Tá? A gente pensou em usar Cython, mas não levou muito para frente por causa da limitação do tempo mesmo. Acho que nem era o propósito. Mas acho que tá bom, assim. Não é tão lento ao ponto de... Tipo, eu continuo usando minha versão em Python hoje em dia, porque eu quero fazer modificações nela e é mais fácil modificar em Python. Então não é lento o suficiente para eu querer voltar para C, mas é lentinho. Tá? Então, tem que ficar sempre esperto nisso. Talvez em Python fique bem melhor. É um código porque, como tem loops, tem muitos elementos, acaba que é melhor fazer em C esse código. Mas tá bom. Agora volta lá no slide 12, por favor. Só um comentário mais geral. Aqui, eu vou tomar um pouquinho de cuidado. Assim como tem um desalinhamento da banda de condução entre GAS e alumínio GAS, também tem um desalinhamento da banda de valência. Verdade. E você encontrar a proporção do desalinhamento correto foi uma linha de pesquisa, ainda é uma linha de pesquisa em andamento para novos materiais. Quando você coloca dois materiais juntos, como que as bandas deles se alinham em energia depende de troca de carga entre eles, que vai fazer o alinhamento do nível de Fermi e tal. E isso não é trivial. Você tem, então, o que vocês estão plotando aí, que forma o poço, é o chamado... é a diferença de gap. Mas o alinhamento entre elas é o chamado band offset. Tá? Então, acho que na terminologia, essa diferença de energia aí é o Conduction Band Offset, ou CBO. Tem um slide que a gente deixou de fora aqui que mostra um pouco... mostra um pouco melhor isso que você está falando. Isso. Isso. Então, você tem aí a banda de valência e a banda de condução fazendo poços. Veja que o poço na banda de valência ele é de ponta cabeça, mas como a massa é invertida e a gente trabalha com os buracos, é tudo de ponta cabeça. Então, o fundo do poço do buraco é em cima, né, para cima, né? Porque você está tirando elétrons em vez de colocando. Então, tem umas peculiaridades aí. Mas só chamar a atenção que em buraco você tem coisas semelhantes acontecendo também lá na valência. Uma outra coisa... Quase funciona de forma simétrica, né, o comportamento dos buracos. Dá para analisar. Não é simétrica, as bandas são diferentes, né? Tem massas diferentes, tem mais bandas no buraco. O buraco, em geral, é mais complicado de trabalhar. Tem spin órbita mais forte. Vai no slide 25 agora. Aqui, só chamar a atenção, né? O pessoal gosta de colocar esse slide com esse potencial potencial estrutural, né? O ZE quadrado, 1 sobre RI menos R. Mas primeiro você tem que colocar um ZI ali também, né? Porque você tem diferentes átomos. No princípio você pode ter isso, sim. E na prática, você vai trabalhar em DFP, você vai trocar isso daí, por exemplo, por um pseudo-potencial, que foi o que eles fizeram mais cedo, né? Então, esse termo aí, esse potencial não existe. 1 sobre R não existe. Tá? Ninguém trabalha com potencial desse tipo. Na prática, você trabalha com Van der Waals, você trabalha com potencial de Lennard-Jones, que vai substituir isso daí
por potenciais que são mais adequados para cada tipo de átomo, que já leva em consideração os elétrons do core do átomo, né? Para uma aproximação um pouco mais simples, para você trabalhar com os elétrons de valência e de condução, sem se importar muito com os elétrons do core. Aí você troca isso daí por pseudopotenciais. Vou chamar a atenção que esse é o termo que... Esse Hamiltoniano a gente coloca assim nessas discussões só para chamar a atenção. Olha, esse é um problema não trivial, né? Se você considerar primeiros princípios, né, assim, fundamentalmente, é uma coisa muito difícil e a gente precisa se debruçar sobre isso. Uma última coisa, lá no cálculo das densidades, você colocou o fator 2 de spin? Não, a gente não mexeu com o fator de spin, não. Tá. Então, tecnicamente, caso vocês queiram usar esse código mais para frente, alguma coisa, toma cuidado que está faltando o fator 2 de spin. Sim. A densidade. Então, a sua densidade é 2 vezes aquilo. Então, isso faz com que o potencial de Hartree fique 2 vezes mais forte. 2 vezes maior, isso. Tomar cuidado com esse fator 2 aí, caso vocês queiram reaproveitar esse código mais para frente. Ok? Certo. Bom, era isso que eu tinha anotado. Eu perdi um trecho, que eu tive que dar uma levantadinha aqui. Depois eu vou ver esse trecho que eu perdi. E se eu tiver mais alguma pergunta, eu aviso. O que você perdeu era só, se eu me recordo corretamente, era só essa discussão aqui, a gente falou um pouco dos parâmetros do sistema, e aí depois, foi isso, basicamente, não foi, Bruno? Não perdi nada. Então. Que eu voltei rápido, porque a Mariana, depois que eu levantei, ela mandou mensagem e falou que não precisava ir. Tranquilo. Tá, ok. Só a gente falando aqui das dimensões que a gente usou, os parâmetros principais, né? Só isso. Sim. Tá ótimo, gente. Parabéns, os dois grupos, tá? Nota, depois eu computo tudo na avaliação final, né? E a gente conversa depois na quinta-feira com mais detalhes, tá? Então, bom, quinta-feira a gente continua as aulas, vamos voltar para o Tight Binding e começar a discutir novos projetos para cada um, tá? Então, bom, a gente continua quinta-feira, essa conversa que já está passando do horário bastante, né? Mas, a gente tem que mandar o código para o senhor ou não precisa? Não precisa não. Acho que a apresentação está ótima, já tá. Se vocês quiserem, coloca no GitHub, igual o Rafael fez, que eu acho interessante aprender a usar. O link a gente mandou no chat, eu não sei se todo mundo pegou o link. Eu vi aqui. Dos commits inspirados aí, ignorem. Eu vi o último commit lá. Bom, então, quinta-feira a gente volta, a gente continua a discussão na quinta-feira. Se vocês quiserem propor novos projetos, pode começar a falar na quinta-feira já sobre propostas de novos projetos, beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Bom, isso aí, gente. Vamos almoçar. Pessoal, parabéns mais uma vez. Parabéns.